boa tarde a todos. É sempre bom estar de volta, né? O Centro Espírita Eurípides Barçanufo, essa casa de amor, casa com a irmã do nosso Centro Espírita de Jacarepaguá, onde há mais ou menos 4 anos nós temos tido a felicidade de visitar em algumas sextas-feiras para conversar um pouquinho sobre Espiritismo, para conversar um pouquinho sobre Jesus, né? Porque se há algo que nós estamos precisando mais do que nunca é conversar e buscar vivenciar Jesus. Essa palestra de hoje, quando eu recebi a planilha para essa data, ela estava marcada como tema livre. E como era a única data que eu podia, eu escolhi essa data. Não por conta do tema livre, porque o tema livre, como se diz aí fora, é uma faca de 2 gumes, né? A gente pode falar de uma série de coisas, trazer uma série de situações para que a gente converse aqui, mas, por outro lado, chega à nossa mente, à nossa cabeça, o tempo todo, informações acerca do que nós vamos falar. E aí, conforme vai chegando o dia do trabalho, né, da gente estar aqui presente, na medida que nós não elaboramos ainda o tema, a coisa começa a ficar um pouco complicada. Eu, por experiência, quando faltam mais ou menos alguns dias para estar aqui, quando o tema é livre, eu começo a prestar atenção nas coisas que acontecem ao meu redor. Porque, a partir daí, eu acho que a gente consegue um conjunto de ideias para que a gente trabalhe esses ensinamentos que a codificação nos traz no nosso dia a dia. E foi observando o meu dia a dia, o nosso dia a dia, que nós optamos pelo rumo dessa conversa que nós iremos ter durante esses 40 minutos, né? E aí eu ia pedir licença a vocês para fazer algo diferente do que eu costumo fazer das outras vezes que estive aqui presente. Hoje, eu separei algumas frases aqui e eu vou pedir desculpa a vocês se algumas vezes eu precisar me utilizar, ainda que nessa era tecnológica, do bom e velho papel, para dar uma olhadinha nas frases, caso eu esqueça alguma coisa. Porque vai ser em cima dessas frases que nós iremos trabalhar a nossa conversa de hoje. E daí, se não tiver ninguém aqui para se opor, eu vou fazer um convite para que 4 companheiros possam nos acompanhar aqui nesse estudo, nessa palestra. Mas se vocês não quiserem que eles fiquem, quiserem que eles se retirem, não tem problema. Basta falar e eles irão se retirar, porque eles não se melindram com isso. Então eu queria saber se está de bom tamanho a gente conversar e fazer o nosso trabalho com o auxílio de Paulo de Tarso, de Emmanuel, pode ser? De Jesus e de Kardec. Então pode ser? Eles podem ficar conosco? Então vamos conversar sobre Espiritismo, vamos conversar sobre lei divina com o auxílio desses companheiros. A gente começa por quem de direito? A gente começa por Jesus. Porque veja, percebendo nos últimos dias o noticiário, e acredito que vocês também tenham tido a oportunidade de assistir, nós tivemos, poucos dias atrás, mais uma tragédia coletiva que vem se sucedendo em nosso cotidiano. Foi aquele naufrágio daquela embarcação no Rio Xingu, onde morreram algumas dezenas de pessoas. Quando eu me deparei com aquela reportagem, após entrar em prece, dias mais tarde, eu olhando ali as reportagens da internet, encontrei uma outra relacionada ao caso, e que me surpreendeu bastante. Nessa nova reportagem, via dizendo que alguns irmãos nossos de caminhada, que ombreiam conosco essa trajetória evolutiva, estavam se aproveitando de toda aquela comoção e se infiltrando
nas equipes de socorro como voluntários, mas ao invés de auxiliar nas buscas por aqueles que ainda se encontravam submersos, eles estavam roubando o conteúdo da bagagem das pessoas que haviam desencarnado naquela tragédia. Certamente esses são mais merecedores de prece ainda do que aqueles que ali sucumbiram. E assim eu fiz. Mas não sem antes analisar até que ponto a criatura humana pode chegar ainda nos dias atuais. Porque só de Jesus para cá são mais de 2000 anos, onde a mensagem foi não só trazida como vivenciada por ele e muitos outros missionários que ele enviou. E ela foi traduzida a nós outros de todas as formas. Para nós que aqui estamos presentes, nós recebemos o Consolador prometido, trazendo para a gente, jogando luz em cima desses ensinamentos de Jesus e trazendo para nós, para os nossos dias atuais, para que nós pudéssemos utilizar o cabedal que temos, não só emocional como intelectual, e trabalhar no nosso dia a dia esses ensinamentos. E aí, quando a gente se depara com essas situações, a gente percebe, de uma maneira compreensível, mas muito triste, que alguns companheiros de caminhada, alguns companheiros que comungam conosco a crença espírita, diante de situações como essas, e até mais graves do que essa, né? Porque a gente está sempre recebendo essas notícias, invadem, né, os nossos lares, acerca de corrupção, acerca de todo tipo de violência, não só física como moral. E essas notícias nos abalam. E a gente percebe alguns companheiros espíritas que entram em um estado de desânimo e que começam a repetir conforme muitas outras pessoas que, no entanto, não têm o conhecimento que nós trazemos. Então os companheiros começam a repetir frases como: esse mundo não tem mais jeito. Os companheiros começam a repetir frases como: eu não entendo Jesus. Os companheiros começam a repetir frases como: aquele livro Brasil, Coração do Mundo, aquilo ali não era possível. Chico devia estar com algum problema naquela época. E a gente vai vendo esse pessimismo invadindo o movimento espírita através dos corações de nós, os nossos corações, que somos o movimento espírita. E isso é muito preocupante, porque o Espiritismo, enquanto consolador prometido, ele foi nos trazido para que nós pudéssemos fazer uma avaliação mais equilibrada dessa situação e compreender exatamente qual é o papel de cada um de nós nessa orquestra. Qual é o papel que cada um de nós tem que desenvolver diante desse cenário que o planeta nos apresenta hoje? O que Jesus espera de nós? E daí então, eu vou começar, o primeiro convidado, como eu disse, a falar, vai ser Jesus. E Jesus, a gente sabe que é todo amor. É o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso mestre de amor. Mas ele também é justiça. E ainda que ele repreenda, ele repreende com amor. Se nós ficamos melindrados com as repreensões do Cristo, aí já não é um problema dele, é um problema nosso. E existem alguns momentos no Evangelho que Jesus dá uma apertada, para que a gente possa compreender quando ele disse lá atrás que nós somos deuses, que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então, enquanto sal da terra, enquanto luz do mundo, não nos caberia, teoricamente, engrossar o coro da choradeira, ou do desânimo, do pessimismo. Então, lá em Lucas, ele vai fazer para nós uma pergunta que causa frio na espinha, ainda mais nas nossas, que frequentamos semanalmente, nós, o Centro Espírita, né? Mas frequentamos semanalmente instituições religiosas respeitáveis. Ele vai fazer essa pergunta em Lucas:
E por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazeis o que digo? E por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazeis o que digo? Quando eu li isso, eu tive de fechar. Eu tive de fechar a literatura, refletir por muito tempo, para que eu pudesse me refazer e poder trabalhar isso no meu dia a dia. Porque o trabalho aqui é saber, é um trabalho individual, onde cada um de nós vai perceber o quanto nós realmente movimentamos em nossa vida aquilo que a gente aprende. Quando o nosso vizinho ou quando um familiar se depara conosco no dia a dia, o que é que ele espera de nós? Ele espera que a gente engrosse o coro de reclamação. Ele espera que a gente entre numa disputa de qual é o maior problema, o meu ou dele. Ou ele espera que eu dê a ele aquele gesto de carinho, aquela palavra amiga, aquela palavra de consolo, aquela palavra de esperança, aquela palavra de fortalecimento. Porque se ele espera de nós nada mais do que o vulgo faria, nós estamos sendo âncoras. Mas se do contrário, esse companheiro, ao se deparar conosco na via pública, ou ir nos visitar, ou nos fazer uma ligação num momento de maior dificuldade, se esse companheiro guarda no seu íntimo a esperança de que, ligando para ela, ou ligando para ele, com certeza ele vai me dizer algo que vai me dar um ânimo. Com certeza ele vai me indicar algo que vai me ajudar a resolver essa situação dentro da minha cabeça. Se ele pensa assim, nós estamos atendendo um outro convite do Cristo, que ele fez a nós lá no livro de Mateus, quando ele vai dizer assim para nós: assim, fazei com que brilhe. Vou ler aqui para que eu não erre. Não é nem brilhe, é fazei com que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem a Deus, vosso Pai, que está nos céus. E o curioso aqui é perceber que a palavra resplandeça, ao contrário do que nós podemos imaginar, não é simplesmente fazer com que brilhe a nossa luz. É fazer com que brilhe intensamente a nossa luz. Segundo os nossos dicionários, resplandecer é brilhar intensamente. Então Jesus sabia o potencial de cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Então ele não se limitou a dizer para nós: fazei com que brilhe a vossa luz. Não. Ele disse: fazei com que brilhe intensamente a vossa luz. Porque ele sabia que nós tínhamos condições para isso. Ele sabia. Ele sabia que cada um de nós guarda a condição, nesse exato momento, para fazer com que brilhe a nossa luz. Agora, nós não iremos conseguir fazer com que brilhe a nossa luz se nós engrossarmos toda essa falácia que a gente escuta no dia a dia diante da situação que o mundo se encontra nas suas mais diversas faces. E aí, como é que a gente vai fazer? Essa frase é interessante, que o Cristo dá para a gente alguns conselhos e nos convida a algumas coisas, alguns trabalhos. O primeiro deles, o que está mais óbvio, é fazer com que resplandeça a nossa luz, brilhe intensamente a nossa luz. O segundo dele é um pouco mais sutil, porque ele vai dizer assim, ó: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então ele já está querendo dizer que para que essa luz resplandeça é preciso trabalhar. Porque senão ele falaria assim, ó: assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, e depois pode ver a novela. Resplandeça a vossa luz diante dos homens,
e depois vai assistir partida do futebol do Brasileirão. Não isso seja proibido. Pode ver novela, assistir partida, mas ele está dizendo aqui para que vejam as vossas boas obras. Esse é o segundo convite. Trabalhar. Porque sem trabalhar, a gente não consegue fazer com que brilhe intensamente a nossa luz. E sem que a nossa luz brilhe intensamente, nós não conseguiremos colaborar com a modificação do planeta. Que nós passamos o tempo inteiro dizendo que gostaríamos que ele se modificasse. Todos nós aqui gostaríamos de viver num mundo melhor. Todos nós aqui gostaríamos de viver em paz. Mas para isso, é preciso que nós sejamos os operadores dessa melhora. E para que a gente opere essa melhora, vai ser necessário que, antes de mais nada, mergulhemos em nosso mundo íntimo, a fim de que possamos, então, operar lá, em nosso mundo íntimo, as boas obras. E aí Santo Agostinho vai dizer para a gente, lá na questão 919A, como é que a gente poderia fazer. Ele dá lá uma sugestão, aquele trabalho do autoconhecimento. Aquele trabalho diário do autoconhecimento. Catalogar as boas coisas do dia, catalogar as nossas falhas do dia e trabalhar para que as boas se tornem melhores e mais frequentes. E aquelas que foram as nossas falhas, para que a gente não repita, para que a gente supere. Esse é o processo de melhora de cada um de nós. De cada um de nós, sem exceção. E aí, depois desse segundo convite, ele vai fazer para a gente um terceiro convite, um pouco mais sutil. Esse terceiro convite está lá no final da fala do Cristo. Porque depois que ele falar para que vejam as vossas boas obras, ele vai dizer assim, ó, e glorifique vosso Pai que está nos céus. Está aí o terceiro convite. Qual é o terceiro convite? Que nós nos identifiquemos como filhos de Deus. Que nós nos identifiquemos como herdeiros de Deus. Isso faz uma diferença crucial. Porque Jesus está nos convidando ali a sair da condição de servo e passar para a condição de herdeiro. Isso faz toda a diferença. Porque quando a gente entra na condição de herdeiro, a gente passa a olhar as situações em que nos encontramos inseridos de uma maneira diferente. Porque se eu sou herdeiro, tudo passa a ser herança. Não é verdade? E se Deus está em todas as coisas, tudo isso é minha herança. Não é verdade? Então aquele vizinho chato que te perturba a todo instante, se você se coloca na condição de servo, você vai trabalhar essa situação de um jeito. Mas se você se coloca na condição de herdeiro, você vai dirigir uma prece ao Senhor e vai dizer, Senhor, me ajuda a lidar com essa herança. Porque eu estou quase abrindo mão dela. Então, se você se coloca na condição de herdeiro, quando você liga o jornal ou entra na internet para ver as notícias e você se depara com aquele irmão de caminhada que desviou o dinheiro da merenda das crianças, que desviou o dinheiro da saúde, que se envolveu em atos de corrupção, ao invés de você rogar praga, se bem que espírita não roga praga, né? Não roga, não. O espírita no máximo fala assim, ó, deixa ele, aguarda a outra encarnação. Né? Aguarde a outra, o que é teu está guardado, está tudo anotado, né? E, pois é, Deus está vendo, e ainda faz assim no final, o que é teu está guardado, se Deus quiser, e se não quiser eu cobro, não é verdade? Mas quando você entra na condição de herdeiro, a mentalidade muda, porque a gente vai conseguir entender esse processo em que nós estamos inseridos. Porque enquanto herdeiro, eu preciso entender cada quinhão da herança. E eu preciso utilizar dessa herança para o meu crescimento espiritual, nesse meu caminho espiritual. Então é fundamental que a gente faça atenção nesses convites do Senhor Jesus. É fundamental para que a gente possa buscar então, mas como é que eu me identifico como herdeiro? Mais uma vez, Santo Agostinho, 919A.
autoconhecimento. Vamos ter contato, conforme a página de abertura foi de Joana, né? Conforme de Joana, vamos ter contato com as nossas sombras. Vamos ter coragem de ter contato com as nossas sombras. E Santo Agostinho não diz na 919 que no momento seguinte a gente precise espalhar para todo mundo quais são os nossos defeitos. Ele não diz isso. Basta que a gente saiba e trabalhe para que a gente possa superá-los. E à medida que a gente vai superando essas limitações, a gente pouco a pouco vai fazendo com que resplandeça, brilhe intensamente a nossa luz. E à medida que a nossa luz vai brilhando através dessas boas obras que nós vamos praticando em nosso mundo interior, a gente passa também a exteriorizar em atitudes no cotidiano, em obras no cotidiano, esse nosso potencial divino que a gente traz. E aí a gente se identifica com o Pai enquanto herdeiros de Deus e a gente passa a fazer a diferença no mundo. Porque enquanto nós não fizermos diferença no mundo, nós ainda não nos encontramos como o sal da terra. Isso quer dizer que Jesus errou? Não. Nós somos sim o sal da terra e a luz do mundo. A questão é que alguns já estão sal da terra e estão luz do mundo porque fazem a diferença. Outros, utilizando-se do livre-arbítrio, faz a opção de não estar sal da terra, nem estar luz do mundo. Ele é, mas ainda não está. Vai chegar um momento em que ele vai cansar, conforme se diz aí fora, de dar murros em ponta de faca, e vai resolver endireitar as suas veredas, conforme também nos foi dito. Então é um desafio tudo isso? É um desafio. Mas é como eu costumo brincar. Eu gostaria que vocês, olha, valendo aqui um brinde, hein? Que vocês me indicassem nos evangelhos onde é que Jesus diz assim, ó: em verdade vos digo que a evolução será mamão com açúcar. Não tem. Então, se não tem, a gente não pode botar as palavras na boca dele. Não tem isso. Muito pelo contrário. No mundo enfrentareis tribulações. Mas coragem, eu venci o mundo. Então, esse mundo em que nos encontramos hoje, com todas as suas dificuldades, os seus desafios, com todas as suas limitações éticas e morais, esse mundo é o mundo que nós precisamos para evoluir. Só que tem que, se nós ficarmos sentados em nossas poltronas, reclamando o tempo todo do mundo, sem agir no mundo de maneira cristã, ou pelo menos tentar agir no mundo de forma cristã, e veja que Jesus ainda é bem legal, não pede que a gente seja santo, né? É tentar agir no mundo de forma cristã, nós não faremos a diferença. Nós seremos só mais um a criticar, a reclamar, a se lamentar, a pedir explicações a Deus, se Ele não está vendo essa bagunça toda. E é interessante, porque quando a gente fala dessa bagunça toda, em um mesmo momento, quem aqui não conhece aquelas pessoas que é equilibrada, tem consciência da realidade, conversa sobre todas as coisas, mas não vê o mundo da forma como nós vemos o mundo. Ela vê a mesma situação que nós vemos, mas de uma maneira diferente. Ela sabe que o problema está ali. Ela sabe que o mundo está doente, mas ela não se permite contaminar. Porque ela entende o mecanismo da coisa. Ela começa a compreender o papel dela ali. E aí eu vou pedir permissão a vocês agora para convidar o Emmanuel. Então o Emmanuel vai dizer para a gente assim, lá no Pensamento e Vida, ó: a mente é o espelho da vida
em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Essa é a diferença. Lembra da passagem de Jesus, quando eles passam, ele e os discípulos passam e veem aquele cachorro morto? Os discípulos, nossa, que cheiro horrível, meu Deus, né? O que Jesus fala? Que belos dentes, né? Você percebe que a mente é o espelho da vida em toda parte? Exatamente. Ele viu o lado bom da situação. Ele poderia ter falado, é mesmo, Pedro, que cheiro, hein? Nossa Senhora, vamos passar rápido por aqui. Mas não. Porque se Emmanuel tem razão, e por experiência própria eu já vi que ele costuma ter, se o Emmanuel tem razão, a mente sendo o espelho da vida em toda parte, a gente precisa ter cuidado com a nossa percepção da vida. É necessário que a gente observe isso. Aí, mais uma vez, importantíssimo a reflexão que Santo Agostinho sugere. Importantíssimo. Porque senão a gente não consegue compreender em que nível nós estamos. As coisas vão acontecendo e sucessivamente, as coisas vão surgindo em nossas vidas e nós não conseguimos compreender onde nós estamos situados naquilo ali. E a gente então, por vezes, começa a viver algo que não somos. A gente começa a viver uma mentira. Todos nós sabemos que utilizamos de máscaras no dia a dia. Problema nenhum nisso. Nenhum. A questão é que muitas dessas máscaras já não são mais necessárias. E nós poderíamos estar desfazendo delas. Mas para que a gente possa perceber isso, é importante esse trabalho de autoconhecimento. É importante esse trabalho de reflexão acerca das nossas atitudes. Porque, afinal de contas, e aí eu vou chamar o terceiro convidado, Kardec, está de bom tamanho? Como Allan Kardec indagou aos benfeitores espirituais lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação, os benfeitores amigos iriam dizer e deixaram registrado para nós outros, que é para que cada um de nós alcance a perfeição. Então nós estamos, na verdade, isso tudo é um laboratório. É preciso que a gente analise cada situação em que nos encontramos envolvidos, porque nós não estamos aqui por acaso. É bobagem a gente achar que quando nós iríamos reencarnar, exatamente quando nós iríamos reencarnar, deu pane no sistema do Ministério da Reencarnação. Os computadores pifaram, mandaram a gente para o planeta errado, para o país errado, para a cidade errada, para a família errada, para o convívio de pessoas que não tem nada a ver comigo. Eu não estou entendendo. Alguma coisa saiu errado. Deve ter faltado luz na colônia. Então, no Ministério da Reencarnação deu problema no computador e me mandaram para qualquer lugar. Não aconteceu isso, gente. Não aconteceu. Então, a gente passa meses, anos e anos, detalhe, sem saber quando retornaremos. Então, a gente passa anos e anos e anos identificando as questões desafiadoras da vida, o que é ótimo e necessário. Mas, ao identificarmos, nos colocamos na condição de vítima de tudo. Compreendeu? E nos colocando na condição de vítima de tudo, a gente não consegue atender o convite, sugestão de Jesus, resplandeça a vossa luz diante dos homens. E aí, outra questão que é parecida com essa 132 é a questão 167 do Livro dos Espíritos. Perceba só a sagacidade de Kardec. Na questão 132, ele vai perguntar a finalidade da encarnação. E aí os espíritos vão dizer, para que a gente alcance a perfeição. E a resposta continua. Na 167, para que a gente não fique muito prosa, ele vai perguntar, mas e a finalidade da reencarnação? E aí,
Eu vou fazer questão de ler para a gente. Porque ele vai dizer assim, ó. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta dos benfeitores espirituais. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, isso quer dizer que ninguém está aqui por acaso. E a gente está sempre repetindo isso. Mas o nosso dia a dia demonstra que a gente não acredita muito nisso aí, não. Acho que a gente acredita mais no pane, na pane que deu nos computadores do Ministério da Reencarnação. E daí então a importância da gente refletir de uma maneira um pouquinho mais profunda sobre esses ensinamentos que nos chegam. Não só através dos evangelhos, mas principalmente através do que o Pentateuco nos traz. Dessa luz que a doutrina espírita lança sobre os ensinamentos do Cristo. Para que a gente possa então ter essa melhor percepção. E aí, voltando lá a Jesus, e eu não esqueci de Paulo de Tarso não, tá? Ele vai terminar aqui. Mas voltando lá a Jesus, tem uma outra frase do Cristo que eu achei sensacional. Mais duas, seguidas dele. Jesus em dose dupla, tá? Então vamos lá. A gente está falando aqui o tempo todo que a gente precisa se buscar essa identificação com o Pai. A gente precisa compreender a nossa situação de herdeiros de Deus. Porque quando a gente compreende a nossa situação de herdeiros de Deus, a gente atua no mundo de uma maneira diferente. Quando as situações desafiadoras da vida se apresentarem, a gente vai atuar de uma forma diferente, enquanto herdeiros. E a gente atuando dessa maneira diferente, a gente não vai cair nesse conjunto aqui que Jesus vai dizer para nós assim, ó. Isso está lá no livro de Apocalipse ou Revelação, dependendo da escritura que vocês tiverem em mãos. Vai dizer assim, ó. Conheço, isso é Jesus dizendo, conheço as vossas obras, que nem é frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, perceba bem, assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Pegou pesado Jesus aqui, hein? É mais um convite. É mais um convite. É preciso que a gente se posicione no mundo. Principalmente nós, espíritas, preciso que cada um de nós se posicione no mundo, para que a gente possa então fazer a diferença. Segundo o último censo, nós somos um pouco mais de 4 milhões. Imagina, 4 milhões de espíritas tentando fazer com que resplandeça a sua própria luz. 4 milhões de espíritas agindo no mundo como herdeiros de Deus. Faria ou não faria diferença? Toda a diferença. Mas não importa se os 4 milhões não agirem assim, que eu haja assim. Que naquele mundo que me cerca, eu faça a diferença. Que ao invés de colocar lenha na fogueira, nos embates familiares, eu seja aquele que leve a paz. Que ao invés de fazer com que a situação na casa espírita seja mais complicada, por conta de posicionamentos, eu seja aquele que leve a harmonia. Que ao invés de engrossar a fileira daqueles que dizem que o Brasil não tem mais jeito, eu seja aquele que leve um esclarecimento melhor. E assim, eu vou fazendo pouco a pouco o meu papel de sal da terra, de luz do mundo. E é essa a missão de cada um de nós aqui presente. Estejamos encarnados ou desencarnados. É essa a missão que nos cabe. E todos nós aqui presentes temos plenas condições de dar cabo, de dar conta dessa missão. É um desafio? É um desafio. Não é algo simples. Requer esforço, requer disciplina. Mas sem isso, como evoluir?
Nós precisamos fazer a nossa parte. Ninguém vai evoluir por nós. É preciso que a gente faça a nossa parte. A gente já recebeu um conjunto imenso de ensinamentos que nos auxiliam, direcionam a nossa trajetória evolutiva. Basta que a gente se decida por realmente movimentar em nossas vidas, ainda que dentro das nossas limitações, esses ensinamentos. Mas disso de verdade. De verdade. Procurar trabalhar, se não todos, mas pelo menos um probleminha daqueles que eu trago, daquele espinho na carne que eu trago comigo. Se eu sei que eu sou muito vaidoso, que eu sou muito orgulhoso, que eu sou ainda muito egoísta, que eu sou ainda muito apegado a essa ou aquela situação, vamos trabalhar isso à luz da doutrina espírita, porque ela é consoladora justamente por não nos violentar. Ela não nos violenta. Ela nos traz mecanismos para que a gente possa, cada um de nós, trabalhar as nossas mazelas sem se violentar. Basta ter vontade, basta ter disciplina. E certamente nós iremos conseguir retornar à pátria espiritual bem melhor do que aqui nós chegamos. Esse é o desafio que nos cabe. E eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui presente hoje já nos encontramos nessa luta, nesse caminho. Porque nós poderíamos 16 horas, né? Eu enxergo meio embaçado, é o que ali? 16h40, né? Nós poderíamos estar em casa tomando um belo de um café. Poderíamos estar em casa embaixo das cobertas. Poderíamos estar fazendo uma série de outra coisa. Mas a gente sai de nossa residência e vem buscar alimento espiritual. Então, se a gente já se encontra no patamar de sair no meio da tarde de nossa residência para vir buscar alimento espiritual, é que, na verdade, nós já mantemos em nós o desejo real de fazer a diferença no mundo. A gente já traz em nós o desejo real de se modificar, de se fazer melhor. E aí, para que a gente termine a nossa conversa, a gente chama o quarto convidado, que foi o Paulo de Tarso, né? Ele chegou atrasado, mas ele chegou. Então, ele chegou a tempo? Beleza. E olha que ele veio a camelo, hein? Então, veja, como é que fica a nossa situação em meio a esse turbilhão? Como é que fica a nossa situação em meio a esse mundo tão conturbado? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o espírita deve, então, aceitar tudo? Ninguém falou isso aqui e nem está escrito em lugar nenhum da literatura espírita. Perceba só o recado que Paulo dá para a gente. Não vos conformeis com este mundo. Olha só que beleza, parece que ele acabou de falar, né? Não vos conformeis com este mundo. Mas agora vem a pérola. Mas transformai-vos. Percebeu? Não vos conformeis com este mundo. De repente, se fosse eu dando a dica, eu ia falar assim, ó, não vos conformeis com este mundo. Trabalhai para transformá-lo. Paulo foi direto. Não vos conformeis com este mundo, mas trabalhai-vos. Ou seja, melhorem-se. Porque o mundo nada mais é do que nós que aqui estamos. E às vezes a gente fala do mundo e a gente se comporta como se nós estivéssemos fora de tudo isso. E nós não estamos. Nós estamos inseridos nesse mundo e com um objetivo, que é trabalhar para que esse mundo se torne um lugar melhor. E aí o Paulo já deu a dica. Como é que a gente vai fazer isso? Transformando o nosso mundo íntimo um mundo melhor.
Que Jesus nos abençoe a tarde de hoje, que tenhamos todos um ótimo final de semana e agradeço o carinho e a cooperação de vocês.